Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o jurista e professor Luiz Flávio Gomes sobre populismo penal midiático. Muito bem, professor, nós podemos então, agora a essa altura da nossa conversa, afirmar que a mídia tem um papel fundamental na disseminação do populismo penal, uma vez que divulga amplamente o medo e a insegurança a partir da exploração e espetacularização desses sentimentos? Sem sombra de dúvida. Sem a mídia, o populismo penal seria quase nada. A mídia é fundamental, porque a mídia explora o medo e a insegurança, joga mais medo, gera pânico na sociedade, para em seguida postular mais aumento de pena. A mídia, na medida em que faz isso, ela contribui para a política pública irresponsável da edição de leis e leis e leis, como se isso fosse solução do problema do país. Não é solução, porque se faz isso há 73 anos e os crimes nenhum diminuiu no nosso país. Tá certo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou recentemente a jornalistas estrangeiros que os juízes são tendencialmente adeptos da impunidade. A declaração, inclusive, recebeu críticas de associações de juízes. Eu pergunto, que papel o magistrado deve ter dentro do sistema penal? Os juízes brasileiros não são tendencialmente a favor da impunidade, porque nós temos um sistema com 550 mil presos e todos que estão lá foram mandados por juiz lá para dentro. Portanto, não é verdadeira essa afirmação. E o que nós podemos dizer é que muitas autoridades do país acabam assumindo essa onda de populismo penal, vendendo para a população um produto falso, qual? O de que o direito penal duro soluciona problemas sociais. E nunca, em nenhum lugar do planeta Terra, direito penal duro nunca jamais solucionou nenhum problema. Mas tem gente vendendo isso como se fosse solução. Ou seja, coisa mais ou menos parecida com charlatanismo isso. Bom, as propostas do novo Código Penal, elas já estão no Senado e agora tramitam por meio do projeto de lei número 236 de 2012. Para debater o assunto, inclusive audiências públicas estão sendo realizadas e a intenção é votar o texto até o final de 2013. Corre-se o risco, professor, de haver um apelo popular para um maior endurecimento das penas? Indiscutível. Qualquer que seja hoje a proposta penal que tramite no Congresso vai correr este risco, porque o legislador descobriu que lei penal dá votos. E quando você transforma o direito penal em mercadoria eleitoreira, o risco de sair do Congresso leis descabeladas, leis escabrosas, é muito grande, é muito grande. E vamos continuar batendo na mesma tecla no Brasil, vender o direito penal como solução de problemas. E sabemos, não soluciona nenhum tipo de problema social. Tá certo, professor. A rigidez da nova lei seca, ela também foi amplamente divulgada na mídia. A manchete do jornal O Estado de São Paulo, de 4 de fevereiro deste ano, por exemplo, diz o seguinte: cresce 50% o número de motoristas presos após a lei seca ficar mais rígida. Bom, a mensagem que passa é, portanto, de que com uma lei mais rígida, mais pessoas estão sendo punidas. Isso está mesmo correto ou há algum furo nessa teoria? É outra enganação que a mídia embarca para enganar a população. Código de Trânsito de 97 saiu, boa fiscalização, 3 anos diminuiu o número de mortes, 4º ano a fiscalização se afrouxou, as mortes subiram. 2008, nova lei de trânsito, 2009 diminuiu, 2010 explodiu, foi 13% a mais, chegamos a 43 mil mortes. Agora, nova lei de trânsito. Neste princípio de ano, está diminuindo o número de mortes, porque a fiscalização está boa. Daqui a pouco, relaxa a fiscalização, voltam as mortes. Logo, o que é que funciona? É o aumento de pena ou é a fiscalização? Claro que é a fiscalização.
É ela que decide se vai diminuir ou aumentar o número de mortes. Não é o aumento de pena. Se o Código de Trânsito de 97 estivesse sendo rigorosamente aplicado, nós hoje já estaríamos com 20 mil mortos por ano e não 45. Não 45, igualzinho à Europa. A Europa, da mesma época para cá, a Europa diminuiu em 50% o número de mortes. E nós, no Brasil, aumentamos 40%. Ou seja, a questão é fiscalização e aí tá. Afrouxou a fiscalização ou as mortes voltam. Muito bem, o senhor cita em um dos seus artigos que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, vem absolvendo 3 em cada 4 casos de imputação de embriaguez ao volante e por conta disso vem até sendo criticado pela imprensa local. O senhor defende as decisões dos magistrados e diz que as pessoas não sabem a diferença entre o que é infração administrativa e o que é crime. Nas suas palavras, nem todo mundo que dirige bêbado é um criminoso, como é divulgado pela mídia, ou pelo menos possa ficar parecendo pela divulgação da mídia. O senhor poderia explicar essa distinção? Muito fácil. O que está acontecendo? Nós temos 2 dispositivos no Código de Trânsito. Um é infração administrativa e o outro é crime. Tudo para quem dirige bêbado. É preciso distinguir o que é o administrativo e o que é o criminal. O Rio de Janeiro, os juízes estão aplicando corretamente o novo Código. Nós temos aqui este livro recente também, Nova Lei Seca, explicando isso. Os juízes estão em cima do que prevê a Constituição e o Estado de Direito brasileiro. Está correto, porque nem tudo que é infração administrativa deve ser convertido em crime. Então, é preciso distinguir. E qual é a distinção que eles fazem? Quem dirige bêbado de forma anormal, por exemplo, zigue-zague, subiu calçada, bateu numa árvore, bateu num poste, passou no vermelho, isto é crime. Isto aqui é o crime. Bêbado mais direção anormal, crime. Só está bêbado, direitinho, está na mão correta, parou na blitz, isso é infração administrativa. Não estão aplicando isso. Logo, mandam tudo para o juiz como se tudo fosse crime. O juiz, prudente, sensato, equilibrado, distingue as coisas. E a mídia vem, diz que o juiz é um louco que está aplicando a lei de modo equivocado. A mídia está equivocada neste ponto. Professor, eu preciso chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só um minuto.